Irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, e leiamos os versos 22 ao 30. Nos diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas casas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nos voltamos a Ti em oração nesta manhã novamente, em gratidão, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas particularmente e na vida de todo o Teu povo. Te agradecemos por Tua maravilhosa providência, pelo privilégio que temos de estarmos novamente reunidos como povo Teu, o povo da Tua aliança, para prestarmos culto e adoração a Ti nesse dia que é Teu. Agora, quando abrimos novamente a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra seja uma palavra de exortação, de conforto, de consolo, que seja uma palavra de instrução, de ensino e de edificação, e que por meio dela tenhamos o crescimento na estatura do varão perfeito, para que em nossas vidas se reflitam a imagem perfeita do Teu Filho em nós, e assim, Deus, por meio de nós, o Teu nome seja glorificado, conhecido, divulgado, propagado e exaltado nesta terra. Que a Tua palavra caia no solo dos nossos corações como solo fértil, para que produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Abençoa-nos nesta manhã e nos instrui por meio da Tua palavra. Assim oramos a Ti, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por certo, é um grande privilégio nós estarmos aqui nesta manhã, termos com os nossos próprios olhos a oportunidade de vermos diante de nós a realização de um grande sonho, que é a conclusão da obra de reforma do nosso templo, da nossa igreja. Todos nós, irmãos, temos sonhos. E eu pergunto nessa manhã, no início dessa exposição, desse texto, qual será o seu grande sonho? O sonho que acalentamos já há alguns meses, desde o ano passado, é pela conclusão dessa obra, enquanto igreja, enquanto comunidade da aliança de Deus. Mas e você particularmente? Qual o seu sonho? Qual o grande desejo do seu coração? Você já pensou em ser parte de um reino? Não um reino qualquer, mas de um reino cósmico e escatológico, em que seu rei não é apenas seu soberano, mas também o Criador, sustentador, salvador e galardoador dos seus súditos. A pergunta do personagem secundário dessa passagem, que é um personagem anônimo nesse texto, nos leva a uma grande reflexão, irmãos, nessa manhã, onde Cristo nos afirma duas grandes verdades a respeito da realidade do seu reino entre nós. E a primeira verdade que Jesus Cristo nos ensina a respeito da realidade desse reino é que nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita.
E a pergunta é: o que isso significa, pregador? Significa renunciar a nós mesmos, abandonar uma vida no pecado. Exatamente essa a primeira verdade que Jesus ensina nesse texto, quando ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Nós podemos observar nesse texto que a razão dessas pessoas ficarem fora, serem excluídos do reino, e na ilustração de Jesus da casa, do interior da casa do dono, é por duas razões. A primeira é que elas não tinham comunhão com o Senhor. Essa é a resposta que é dada àqueles que no versículo 25, quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e os de fora então começarem a bater e dizerem a ele: Senhor, abra-nos a porta. Ele então responderá: não sei de onde sois. Na verdade, essas palavras, elas traduzem a própria expressão de Jesus em Mateus capítulo de número 7, versículo 15 e 23, que é uma das continuações do nosso texto no último sermão do domingo passado, onde Jesus, falando a respeito dos falsos profetas, ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós podemos perceber nesse texto, tanto no texto de Lucas 13, quanto no texto de Mateus, capítulo de número 7, que a razão dos falsos profetas ficarem fora do reino de Deus e a razão dessas pessoas serem excluídas do reino de Deus é porque elas praticavam a iniquidade. E outra razão que nós podemos concluir no texto, que fez com que elas também ficassem fora do reino de Deus, é porque elas não possuíam comunhão com o Senhor. Quando o Senhor diz lá em Mateus 7, nunca vos conheci, Jesus não está falando meramente de um conhecimento cognitivo, um conhecimento intelectual. É lógico que Cristo, como Senhor onisciente, conhecedor de todas as coisas, Jesus sabia quem eram aqueles falsos profetas, assim como ele sabia quem eram essas pessoas que depois da porta ter sido fechada, no texto de Lucas, estavam a bater a porta pedindo que entrasse. O conhecimento referido nesse texto, ele fala de comunhão. Fala que essas pessoas, elas não possuíam comunhão com Cristo, não possuíam comunhão com o Senhor. E essa falta de comunhão com Cristo, essa falta de comunhão com Deus, com o Senhor, é a primeira razão porque elas são excluídas do reino de Deus. A segunda razão é porque elas viviam na prática do pecado. É o que Jesus menciona, por exemplo, no verso 26, quando ele diz: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. Ora, irmãos, para um judeu, comer e beber com qualquer pessoa significava ter comunhão com aquelas pessoas. Eles então julgavam que tinham comunhão com o Senhor pelo fato de que comiam e bebiam junto com o Senhor da casa na sua presença. Mas Jesus então declara que eles não tinham de fato comunhão com o Senhor, além do fato de que eles deveriam se apartar, porque eles viviam na prática da iniquidade. Eles não tinham comunhão com o Senhor, e por não terem comunhão com o Senhor, eles viviam na prática da iniquidade. Essas são as primeiras razões porque essas personagens são excluídas do reino de Deus. Essas pessoas, irmãos, conheciam Jesus, estiveram na sua presença, porém não tinham verdadeira comunhão com Cristo. Cabe aqui uma aplicação prática para nossas vidas, que é professar o cristianismo e ter conhecimento formal de Cristo não salvará a ninguém que tem servido ao mundo e ao pecado. Repetindo, professar o cristianismo e ter conhecimento formal de Cristo não salvará a ninguém que tem servido ao mundo e ao pecado. É por essa razão que o apóstolo João diz que nós não podemos amar a Deus e não podemos amar o mundo ao mesmo tempo.
João diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E amar o mundo, irmãos, é viver segundo a filosofia do mundo, segundo os padrões éticos e morais do mundo. O cristão, ele não vive estas coisas, mas pelo contrário, ele se afasta do mundo, ele vive conforme a vontade de Deus, conforme a lei de Deus. Esforçai-vos no texto que nós lemos, também significa uma grande luta, em um grande conflito, um conflito gigantesco. Cristo não estava sugerindo que qualquer pessoa que pudesse merecer o céu ao se esforçar por ele. Não é isso que Jesus está dizendo, que quando ele diz que nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Não importava o quão rigorosamente trabalhassem, os pecadores nunca poderiam salvar a si mesmos. A salvação, irmãos, ensinada pelas Escrituras Sagradas, ela é pela graça de Deus e não pelas obras. É isso que Paulo afirma em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Mas entrar pela porta estreita é difícil por causa do seu custo em termos de orgulho humano, porque Jesus nos ensinou que aqueles que quiserem seguir a Ele devem primeiramente negar a si mesmo, ou seja, negar o seu eu, os desejos pecaminosos dos seus corações. Do amor natural do pecador pelo pecado e da oposição do mundo e de Satanás. O que Jesus está mostrando quando ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ele está se referindo à permanência no reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus, irmãos, porque fomos alcançados por Deus, por sua graça. Outrora nós estávamos no mundo de pecado, no lamaçal do pecado, éramos por natureza inimigos de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, que nós fomos tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que nós fomos feitos novas criaturas e que agora nós vivemos uma nova realidade, a realidade do reino de Deus. E quando Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta, ele está se referindo exatamente à conduta do crente em permanecer no reino de Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que os três grandes inimigos do crente, que são a carne, que são o mundo e Satanás, não nos dão trégua, mas de dia e de noite eles vivem a militar contra nós com o intuito de nos fazer pecar e nos fazer abandonar o caminho do Senhor. Por essa razão, irmãos, nós devemos lutar contra o pecado. Contrariamente a essas pessoas que foram excluídas do reino de Deus, nós não devemos viver na prática das iniquidades e do pecado, mas nós devemos buscar uma vida em santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida de purificação dos nossos pecados. Nós não devemos viver segundo as ideologias, a filosofia do mundo, nós não podemos amar o mundo e nós não podemos cair nas artimanhas e ciladas de Satanás. Pelo contrário, nós devemos nos esforçar para vencermos o pecado, para vencermos o mundo e para vencermos a Satanás. No texto de Mateus capítulo 7, que é o texto paralelo de Lucas 13, 22 ao 30, é dito que a porta é estreita e apertado o caminho que conduz a vida eterna. Essa narrativa de Lucas, ela começa exatamente no verso 2, com a descrição do percurso de Jesus. O texto diz que Jesus passava por cidades, passava por aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Algo de interessante nessa descrição de Lucas. O que Lucas está mostrando é o interesse de Jesus em cumprir o propósito de Deus na sua vida, no seu ministério, que era de que Jesus Cristo saísse de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando a chegada do reino de Deus, convidando os homens ao arrependimento e à fé nele como Senhor e Salvador. Mas Jesus Cristo tinha um propósito maior em sua vida. E o propósito de Jesus Cristo é exatamente esse descrito no final do verso 22, que era caminhar a Jerusalém, para que ao chegar a Jerusalém, ele fosse entregue ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
era de entregar a sua própria vida de maneira voluntária a nos substituir naquela cruz e levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, pagar o preço pela nossa salvação, nos resgatar para Deus e nos dar o direito de termos de volta a comunhão com o Criador, e nos dar o direito, irmãos, de termos não somente a esperança, mas a certeza da vida eterna com o Senhor. Na continuação do texto, no verso 23, surge então um personagem interessante nesse texto, que é um personagem anônimo, o qual faz uma pergunta ao Senhor. Ele diz: Senhor, são poucos os que são salvos? Essa pergunta nos parece, a princípio, uma pergunta sem sentido algum. O texto não nos revela o que motivou essa pessoa a perguntar a Cristo a respeito daqueles que são salvos. Talvez ele tivesse olhado para Cristo e tivesse olhado para a multidão em volta a Cristo. O texto também não descreve qual era o número desta multidão. Nós vamos perceber no capítulo de número 14, na sequência do texto, que essa multidão era numerosa, mas houve alguns momentos em que essa multidão ela se tornou muito pequena. Como, por exemplo, em João capítulo de número 6, onde depois de Jesus ter dado um sermão, uma palavra muito dura àqueles que seguiam a ele, a Bíblia nos diz em João 6 que aquela grande multidão o deixou, restando apenas uns poucos discípulos. E Jesus então se volta a esses discípulos e faz a eles a seguinte pergunta: e vocês não farão mesmo o que esses fizeram? Pedro então responde dizendo a Jesus: Senhor, para onde nós iremos, se somente Tu tens a palavra da vida eterna? Talvez a pergunta desse personagem anônimo tenha se dado por conta da quantidade dessas pessoas que seguiam a Jesus, descrita no texto, que não é descrita no texto. Não sabemos se era um número reduzido ou uma grande multidão, como no capítulo de número 14. O que nos importa é que havia uma dúvida no coração desse personagem. Ele queria saber exatamente qual era o número daqueles que seriam alcançados por Deus, que seriam salvos, que fariam parte do reino de Deus. E Jesus não responde a pergunta daquele personagem anônimo. Na verdade, Jesus traz aqui algumas exortações a partir do verso de número 24. No entanto, lá em Mateus, capítulo de número 7, quando o evangelista fala a respeito da porta que é estreita, do caminho que é estreito e apertado, e da porta que é largo e do caminho que é largo, Jesus então responde, dizendo que são poucos os que entram pela porta estreita e pelo caminho estreito. E a razão de que são poucos os que entram, irmãos, é porque são poucos que se dispõem a ouvir os ensinamentos de Cristo. Olhando para o capítulo de número 7 de Mateus, nós podemos perceber que Jesus está ali está próximo a encerrar o seu Sermão do Monte. Jesus, depois de proferir aquele grande discurso e depois de ele ensinar os seus discípulos que eles deveriam perseverar em oração, pedindo, implorando, rogando a Deus, batendo a porta, perseverando, e que Deus, como bondoso Pai, Ele está disposto a dar aos seus discípulos coisas muito maiores e superiores que nós, enquanto pais, podemos dar aos nossos filhos. Onde ele responde no texto paralelo em Lucas, que ele nos dará o seu Espírito. Jesus então parte para um outro ensino, onde ele ensina que existe duas portas e dois caminhos: a porta larga, o caminho largo, e a porta estreita e o caminho estreito. Jesus afirma então que a porta larga e o caminho largo conduz à perdição, mas a porta estreita e o caminho estreito conduz à vida eterna. E Jesus conclui então dizendo que são poucos os que entram pela porta e pelo caminho estreito. E a razão, irmãos, é porque nem todos estão dispostos a receber a Cristo em arrependimento dos seus pecados pela fé, como Senhor e Salvador de suas vidas, e em colocar em prática todos aqueles ensinamentos que Jesus havia discorrido ao longo do seu sermão
do monte. No entanto, aqui nesse texto, irmãos, Jesus apenas traz algumas exortações aos seus discípulos, mostrando que para fazer parte desse reino, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos abandonar a vida de pecado, renunciar ao pecado do mundo e vencer a Satanás. O segundo e último grande ensino que Jesus nos ensina, irmãos, nessa passagem, é que o seu reino é plurirracial, ou seja, que o seu reino é formado por todas as pessoas de todas as tribos, línguas e nações. No verso 28 dessa passagem, Jesus frustrou as certezas que os judeus tinham quanto à participação no reino de Deus, ou seja, na salvação. Ali ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Esse texto reflete a plena convicção que os judeus tinham a respeito da sua salvação. Todos os judeus, por natureza e por nascimento, por fazerem parte do povo da aliança, eles criam que todos eles, por serem judeus, eles fariam parte do reino de Deus quando isso se manifestasse. Todos eles criam profundamente que eles seriam salvos quando a salvação de Deus se manifestasse nos últimos dias. Jesus então responde a essa crença, a essa convicção desses arrogantes judeus, dizendo que não era bem assim, que eles não fariam parte do reino de Deus, senão, lógico, por todo o contexto do Evangelho, se eles não se arrependessem dos seus pecados e não crescem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus então mostra que eles ficariam fora do reino de Deus e que faria parte do reino de Deus somente aqueles que recebessem essa mensagem, o que incluía Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Mas vós sereis lançados fora. Jesus mostra também e confirma que a inclusão do reino, no reino de Deus, se dará a todas as pessoas. Ele diz no verso 29, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que Deus, por sua soberania, graça e misericórdia, Ele está incluindo aqueles que se arrependeram e creram em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas no reino de Deus, mas não apenas judeus, mas também gentios. E Jesus diz, pessoas que virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão assento na mesa do reino de Deus. É isso que ele diz quando ele diz no verso 30, contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão os últimos. O que Jesus está se referindo aqui, irmãos, né, à luz do contexto desse parágrafo, está se referindo aqui exatamente aos judeus e aos gentios. Aos judeus foi primeiramente anunciado o Evangelho do Reino de Deus, tanto pelo ministério de João Batista, o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, como no próprio ministério de Cristo e dos seus apóstolos. Foi aos judeus que primeiro foi anunciado a chegada do Reino de Deus, mas conforme os Evangelhos e o próprio livro de Atos dos Apóstolos, e no próprio exemplo do ministério do apóstolo Paulo, nem todos aceitaram, mas a grande maioria rejeitaram a essa mensagem, de que Cristo Jesus era o Messias, de que Ele estava trazendo o reino de Deus aos homens, mas aqueles que na ótica dos judeus estavam excluídos, e que aqui nas palavras de Jesus seriam os últimos, eles seriam ali também os primeiros, e aqueles que na ótica dos judeus eram os primeiros a entrar nesse reino, eles seriam exatamente os últimos. Concluindo então, irmãos, virá o dia que acabará a paciência de Deus
para com os pecadores. A porta da misericórdia, que por tanto tempo se encontra aberta, finalmente será fechada. A fonte aberta para a purificação de todo pecado e impureza será fechada. O trono da graça será removido e em seu lugar será estabelecido o trono do juízo de Deus. O maior julgamento do mundo terá início. Todos os impetinentes e incrédulos serão banidos para sempre da presença de Deus. Os homens descobrirão que existe uma coisa chamada a ira do Cordeiro, Apocalipse 6,16. Virá o dia também em que os crentes em Cristo receberão seu completo galardão das mãos do seu Senhor. O Senhor da grande casa nos céus reunirá os seus servos e dará a cada um deles a inacessível coroa de glória. Eles se assentarão ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó e descansarão para sempre de suas lutas e de seus labores. Serão fechados no lado de dentro com Cristo, os anjos e todos os crentes do reino dos céus. No entanto, o pecado, a morte, a tristeza, o mundo e o diabo ficarão eternamente do lado de fora. Os homens, por fim, verão que o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Provérbios 11, 18. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de todos nós fazermos parte desse grande dia, que será o dia em que o reino de Deus se manifestará completamente, plenamente entre nós. E como disse o Senhor Jesus, nós tomaremos assento à mesa no reino de Deus, com Abraão, com Isaque e com Jacó. E nós saberemos ali a diferença entre o justo e o ímpio. Que Deus em Cristo nos abençoe.